Chayane, eu sou enfermeira. Atualmente, eu coordeno os serviços de imunização no município de Tubarão, Santa Catarina. E, antes de iniciar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar representando o nosso município, a presença do presidente, da equipe e de todos os colegas. O título da nossa experiência é Vacinação Itinerante, uma estratégia para alcance da cobertura vacinal. E trata-se da implantação da vacinação itinerante por meio do ônibus do Programa Saúde Mais Perto de Você, de iniciativa municipal. Então, o município fica no sul do estado de Santa Catarina e no sul do país. Possui uma extensão territorial de aproximadamente 300 km², possui mais de 100 mil habitantes, é o 13º mais populoso do estado de Santa Catarina e o segundo mais populoso da região sul do estado. Aqui uma foto do nosso município. Em relação à estrutura dos serviços, nós possuímos 29 unidades básicas de saúde, 32 estratégias de saúde da família e 24 salas de vacinas públicas, sendo que uma é uma sala central que funciona das 8 às 22 horas. Em relação às coberturas vacinais do município, a gente pode observar que, no ano de 2021, a gente não alcançou a cobertura vacinal para a vacina da poliomielite, como a gente também não alcançou a cobertura de todas as vacinas preconizadas pelo Ministério da Saúde. O município ficou classificado como prioridade 1.1, que é uma prioridade ruim, né? Porque o país tem um compromisso internacional de controle de doenças como a poliomielite, que está em processo de erradicação no mundo, e também o sarampo, porque nós perdemos o certificado de país livre da doença em 2019. Em relação às coberturas das vacinas para os adolescentes, a gente trouxe os dados acumulados da vacina do HPV, de 2017 a 2020, e vocês podem observar que nós não atingimos a cobertura nem para a primeira, nem para a segunda dose, nem para meninos e nem para meninas. Em relação à influenza, a gente, diferente de anos anteriores, a gente não conseguiu alcançar a meta, porém, os nossos indicadores são melhores do que o do próprio estado e de outros municípios do país. E, para nós, foi um desafio, e continua sendo, né, o alcance das metas, inclusive das vacinas de campanha. Em relação à vacinação da Covid-19, nós temos bons indicadores, porém, há um desafio que a gente alcance as metas e mantenha atualizados os esquemas, principalmente com as doses de reforço e o esquema primário das crianças. Como desafio, a gente identificou as barreiras geográficas. Como vocês observaram, a gente tem uma extensão territorial grande, o que faz com que a população fique dispersa em zona rural, zona urbana, e, com isso, vem as disparidades sociais, culturais, econômicas, que refletem nas diferentes formas de cuidar. O horário de funcionamento das salas de vacina, que é o horário que os pais responsáveis estão no trabalho, as crianças, os adolescentes nas escolas. Em relação ao tempo de espera, porque, na maioria das vezes, o vacinador não é exclusivo da sala de vacina e tem outras demandas das unidades básicas de saúde. Em relação à oportunidade perdida, até mesmo pela logística de distribuição das vacinas ou desabastecimento. Em relação à falta de conhecimento ou desinformação da população, que atrapalha muito o trabalho e faz com que a população se exponha a riscos. Em relação à comunicação em ambiente de mídia, né, é muito importante que a gente utilize canais para que a informação chegue a determinados públicos e que seja atualizada, né? Em relação às etapas de intervenção da prática. Então, a gente estruturou, né, o ônibus do Programa Saúde Mais Perto de Você, fez a plotagem, fez a adequação da estrutura física, fez a seleção dos membros da equipe, treinou, fez a provisão dos insumos necessários, fez um cronograma do itinerário, fez uma divulgação prévia. A gente também utilizou o Pedrinho Campeão, que é o mascote municipal que ia nas escolas levar os convites para as crianças e também um termo de assentimento para que os professores pudessem levá-los da sala de aula para o ônibus para atualizar a caderneta vacinal. E a gente também utilizou, informou nas igrejas, nos grupos de idosos, grupos de mulheres, e também aquele básico que funciona, que é o carro do ovo. A gente fez a divulgação um dia antes. O carro de som passava nas comunidades para informar onde que o ônibus estaria. Então,
ele foi lançado no dia 25 e 26 de março deste ano. O cronograma mensal iniciou no dia 28 de março. Foram priorizados os bairros de periferia, inicialmente, mas todos os 23 bairros do município foram contemplados. O ônibus ele fica preferencialmente nas redondezas de escolas e centro de educação infantil. E, no ônibus, tem todas as vacinas do calendário de rotina disponíveis, bem como as vacinas de campanha. E a meta, ele é um programa continuado, é que ele passe por cada bairro do município em locais distintos por, no mínimo, a cada 3 meses. Essas são algumas imagens dos outdoors de divulgação. A gente explora bastante o pessoal da comunicação. Aqui os cards mensais com a programação. Então, todo o cronograma do mês já era divulgado com antecedência. Aqui mais algumas imagens. Aqui a mídia digital diária. Então, um dia antes, as comunidades recebiam esses cards. Aqui é o nosso mascote, o Pedrinho Campeão, fazendo a divulgação nas escolas. Então, sempre, no início da semana, ele vai em todas as escolas que o ônibus vai passar, para entregar o convite e o termo de assentimento. Nós temos uma outra campanha também de iniciativa municipal, que é uma campanha de mobilização da família protegida, em que o lema é vacina não é só coisa de criança, e sim da família inteira, que está atrelado à campanha do Programa Saúde Mais Perto de Você. Nós já fazíamos ações isoladas de vacinação móvel, a gente tinha bastante êxito, e aí a gente resolveu implementar o serviço no Programa Saúde Mais Perto de Você e fazer uma ação continuada. Com a vacinação itinerante, a gente conseguiu ampliar o acesso para os usuários dos serviços de vacinação, agilizar o atendimento, melhorar o vínculo entre a equipe e o usuário, promover a atualização das cadernetas vacinais, melhorar as coberturas, torná-las mais homogêneas nos bairros, com isso, alcançar as metas preconizadas e oportunizar que, mesmo que as pessoas estivessem com seus esquemas atualizados, orientações em relação à importância das vacinas. Em relação às faixas etárias mais contempladas, por um motivo meio que lógico, mas a população adulta, porque a gente tem a população adulta em maior proporção, 24% foram menores de 18 anos, 5% menores de 5 anos e 36% são idosos. Em relação às vacinas aplicadas, como é um programa continuado, esse dado já está um pouco desatualizado, já foram aplicados pelo programa mais de 9.000 doses. Em relação às vacinas mais aplicadas, estão as vacinas de campanha, que a gente está com algumas campanhas em andamento. Depois vem as vacinas de adultos, depois de adolescentes e depois de crianças. A gente fez um comparativo do quantitativo de doses de uma determinada vacina aplicada no mesmo período de 30 dias dos serviços de vacinação que a gente tem disponível no município. E a gente fez uma média de uma mesma vacina no mesmo período, aplicado nas salas de vacina do município, que deu 11 doses aplicadas. Da sala central, que funciona das 8 às 22 horas, deu uma média, no mesmo período, de 145 doses aplicadas. Na vacinação itinerante, que funciona às 6 horas, de segunda a sexta, sempre em locais diferentes, praticamente 1/3 do horário de funcionamento da sala central, nós aplicamos 93 doses, que mostra que a vacinação itinerante, de fato, está tendo adesão pelos usuários e está sendo efetiva. Aqui algumas fotos da equipe, do ônibus em ação, da divulgação, quando ele foi lançado. Mais algumas fotos, equipe, usuários. A vacinação propriamente dita. Aqui em uns locais, redondezas de escolas, de igrejas. Aqui mostra bem a adesão, porque, de fato, o convite era encaminhado previamente, assim como o termo de assentimento, e as professoras vinham trazendo por sala para atualizar o esquema, aqui numa redondeza de uma escola, aqui no centro da cidade. Nesse dia, a gente teve uma excelente adesão, foram mais de 1.200 doses aplicadas nesse dia. Atrelada à vacinação, tinha outros eventos culturais para a população que aguardava, artesanato.
porque é um menino corajoso. Horário noturno. A gente faz também ações esporádicas com ônibus nos finais de semana e feriados, além de segunda a sexta. Escola. Mais uma escola. Universidade. E aqui há um vídeo, se a gente não tem tempo. Vai apresentar, eu não sei o som. Mas é o carro do som, que foi uma estratégia bem legal e que a gente conseguiu alcançar e todo mundo elogiar, o carro passou aqui, que o ônibus vai estar. Foi uma estratégia bem sucedida. Obrigada pela atenção. É isso.